Alô, galera do esporte, alô, você que se liga no Destravado Esporte Clube. Nosso convidado de hoje é o Matheus Alves Lorenzo, goleiro. Tudo bem, Matheus? Tudo bom? Seja bem-vindo ao Destravado. Obrigado. Tranquilo? É enorme estar aqui. Você nasceu em Goiânia, Matheus? Nasci em Goiânia. Mas foi criado em Goiânia ou... Não, fui criado em Brasília. Igual eu brinco, né? Só faltou nascer em Brasília. Só faltou nascer. Mas morei muitos anos lá. Mas além de... a maior parte de sua vida você morou em Brasília, mas você morou em outros locais também, né? A gente morou em Recife, na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Já rodamos bastante. Como meu pai também trabalhava com futebol, então ele toda hora estava num clube e a gente acompanhando ele. E como é que foi a infância do Matheus? Sempre na beira do campo. Sempre. Toda a minha vida foi junto com meu pai, na beira do campo. Tanto que com 2 anos de idade foi minha primeira lesão. Eu quebrei meu braço. Meu pai treinando o goleiro foi repor, a bola passou do meu pai e tudo no meu braço. Foi a bolada. Quebrou. Então, assim, foi toda a vida na beira. Em que momento da sua vida, Matheus, você falou, agora eu quero ser jogador de futebol, como seu pai foi, no caso? Eu acho que todo goleiro já passou pela minha experiência. Começou na linha. Começou na linha. Centroavante. Não, centroavante já tá difícil. Vou vir pra meia. Mas você tem tamanho de centroavante. Pois é, todo mundo falava. E aí, muitas pessoas com estatura muito alta, né, tem dificuldade em correr. E aí foi dando essa dificuldade. Aí eu vim centroavante, meia, zagueiro, parei no gol. Eu acho que daqui eu não posso passar, não. Foi voltando até chegar ao gol. Até chegar no gol. Seu pai foi goleiro também? Meu pai foi goleiro. Jogou Goiás, Vila, Atlético. Ele rodou bastante ali, né? Na época dele tinha a seleção goiana de futebol, né? Que eram os melhores do estado de Goiás. Ele participou de todos lá. Ele foi o seu maior incentivador, então, Matheus? Com certeza. Com certeza. Toda a vida acompanhando ele, né? Igual eu falei, dando treino e acompanhando ele. Eu acho que ele queria ver em mim o que ele realizou, né? O que ele passou. Então, toda a minha vida, ele tinha uns DVD, na época não era nem DVD, né? Videocassete, né? Era. Então eu tinha muitos vídeos dele assim, eu assistia para tentar me inspirar e todo mundo que daquela época falava que ele foi um baita do goleiro. Os vídeos que você viu do seu pai jogando e o futebol que você já jogou, a sua carreira, você é melhor do que ele ou ele foi melhor do que você? Ele foi melhor. Ele foi melhor, né? Ele foi. A reposição dele, ele era estilo Warley, baixinho, estatura baixa, mas cara, pegava muito. Eu tento chegar pelo menos 70% do que ele foi, eu acho que já sou um bom goleiro. E o começo da sua carreira, Matheus, como é que foi? Você passou por escolinha, passou por base, como é que foi isso? Então, como a minha decisão de ir pro gol foi um pouco tardia, eu nunca fiz, por exemplo, assim, não tive base, não disputei Copa São Paulo. Com 16 anos eu fui profissionalizado pelo Brasiliense. Então, muito jovem, né? Muito jovem. Então, assim, com 16 anos fui profissionalizado, aí disputei o campeonato lá em Brasília. Com 17 eu já tive minha primeira oportunidade de jogar pelo Brasiliense. Então, assim, eu não tive, infelizmente, a oportunidade que muitos jogos têm hoje, né? Que é essa Copa São Paulo, que é uma vitrine que cada ano que passa tá melhor. Então, infelizmente, eu não tive essa oportunidade lá no início. O fato de ter jogado na linha, né? De ter começado como jogador de linha, isso facilita também para jogar com os pés, no caso que você que é goleiro? Com certeza. E hoje o futebol precisa disso, né? Sim. Hoje um goleiro que não joga com os pés, ele vira a segunda opção. Sim. Porque hoje quanto mais gente ali para você trabalhar a bola é interessante. E como eu tive essa participação durante alguns anos, né, na linha, graças a Deus eu pude trazer também um pouquinho dela ali para dentro da trave. Além do seu pai, quem era o outro goleiro que te inspirava? Aquele cara que você olhava jogando assim? Você nasceu em 2002, né? Eu nasci em 96. 96. Quem era aquele cara assim que você se inspirava e falava assim, quando eu crescer eu quero ser igual esse cara? Além do seu pai, claro. Meu pai foi o fundamental, né? O maior ídolo, né? Isso, maior ídolo, com certeza. Mas o que eu via jogando, principalmente na época assim que eu tenho a lembrança do auge, era o Rogério Ceni. Rogério Ceni. Porque era um goleiro, para mim, que debaixo das traves dispensa comentário, e o trabalho com o pé dele. Tanto que no início eu falei assim, acho que eu vou bater falta também. Depois eu falei, não, é melhor ficar lá atrás mesmo. Mas arriscou? Chegou a arriscar, não? Não, nunca cheguei a arriscar. Nunca. Falei, não estou preparado para esse momento, né? É uma qualidade que eu acho que você já nasce com ela. Por mais que você aperfeiçoe, mas é difícil. Mas qual é o melhor pé, o direito ou o esquerdo? O direito. O esquerdo é só para embreagem mesmo. Subir no ônibus, não? No Distrito Federal, além do Brasiliense, você jogou em outras equipes também, né? Joguei. Na época existia o Guará, joguei no Ceilândia. Hoje está muito bem
na Série D, joguei no próprio Samambaia, a gente subiu lá, joguei no Brasília, que foi próximo daquele título, não sei se você vai lembrar, do título da Copa Verde, o primeiro título, primeira edição foi do Brasília. Lembro. E acho que por lá foi só. Gama não? Não, Gama não. Gama é o maior rival do Brasiliense, né? Assim. Foi por isso também, Isso. Não? Como meu pai era do Brasiliense, eu sempre, pelo menos lá em Brasília, eu tinha uma dificuldade em me destacar, porque eu nunca era o Matheus Lorenzo. Sempre era o filho do Paulo Henrique. E sempre me ligavam a ele. Então, joguei pelo Lusiânia também. Lusiânia. Foi uma das minhas, acho que, melhores passagens em Brasília. Sim. Então o pessoal sempre tinha esse negócio de que vou trazer o Matheus, ele vai passar informação ou vai beneficiar o Brasiliense e pelo contrário, quem pôde me acompanhar na época lá que a gente foi para a semifinal contra o Brasiliense, eu pelo Lusiânia, viu que foi bem diferente, né, do que esperavam. Não era bem assim, né? Não era bem assim. Matheus, você jogou em Rondônia, no Amazonas também? Teve isso? Eu joguei no Nacional de Manaus. Nacional de Manaus? Isso. Foi uma temporada? Foram 3 meses, quando estava próximo de terminar o campeonato lá em Manaus, lá pelo Nacional, o Lusiânia me ligou. Sim. Matheus, nós estamos aqui muito próximo de classificar, se você puder vir cá para contribuir. Graças a Deus fui feliz, classificamos, passando do mata-mata até chegar à semifinal, né? Rondônia também, você jogou lá? Pelo Ji-Paraná. Ji-Paraná também foi. Bela estrutura lá, o estádio, bom, cidade muito boa. Bom, muito bom, cidade boa, estrutura boa, presidente sensacional, Zé Carlos. E como é que você veio parar em Palmas, Matheus? Então, infelizmente, eu vim parar em Palmas após aquela tragédia, né? Sim. Aconteceu aquele acidente lá com o presidente Lucas e os atletas, né? E aí o goleiro veio a falecer, que estava aqui com o pessoal. E aí me chamaram, né? Matheus, você ficou sabendo o que aconteceu e tal. A gente queria um goleiro com idade mais avançada do que a gente tem aqui. Mais experiente. Não que você seja velho, claro. Sim. Mas naquela época tava uma mescla do Palmas, né? A gente tinha o Cho, tinha o Marquinhos, os mais experientes, né? E tinha a galera mais jovem ali, mas que não é que é jovem que é pouco experiente, né? Nós tínhamos muita galera nova ali que por um detalhe que a gente não conseguiu chegar. Então aí surgiu essa oportunidade, me ligaram, a gente negociou. E aí eu vim pra cá. E como é que era o seu relacionamento com o Matheus Silva, né? A galera às vezes confundia, falava, o Matheus vai jogar, mas qual deles, né? Muitas das vezes quando ele começou jogando, aí chamavam ele de Matheus Lorenzo. E aí quando eu entrei, houve uma troca, o Matheus Silva que entrou agora. Sim. E aí todo jogo, o único que acertava era você. E sempre trocava o nosso nome, mas o meu relacionamento com ele era muito sadio, muito bom. Graças a Deus, eu sempre me dei bem assim, onde eu fui, né? E independente de qualquer coisa eu estar jogando ou não, eu acho que meu principal papel é contribuir de alguma forma, seja dentro ou seja fora. Aqui eu ajudei ele fora de campo, quando eu entrei ele me deu força, ele me ajudou também. E eu acho que isso é a principal etapa para um time bem, né? Você torcer para quem está em campo. Porque se eu torcer contra ele, eu estou torcendo contra mim. Está torcendo para o time errado. Isso aí. Matheus, e a sua passagem pelo Palmas? Foi boa. Igual eu falei, foi por um detalhe que a gente... Poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor, foi um detalhe. Eu acho que a gente veio com um peso muito grande daquela sequência do Palmas de, se não me engano, 14 derrotas. Então a gente veio, muitas pessoas falam, mas é um tabu, é difícil ser quebrado, parece que vem uma força mesmo assim de que está 14 jogos sem ganhar, e a gente começou muito mal. E aí próximo do fim do primeiro turno, a gente mesmo se reuniu e falou, poxa, a gente vai querer isso mesmo pra gente, não é possível que a gente vai continuar nessa decadência, só perdendo e não conseguia ganhar. E aí a gente se reuniu e falou, galera, daqui pra frente vamos acordar pra vida, chega de perder. E eu lembro até hoje, foi o próximo jogo era do Tocantinópolis. Sim. A gente foi lá na casa deles e nós ganhamos. E aí só que esse início nosso, a gente perdeu muitos pontos que no fim fizeram muita falta. Fizeram a diferença, né? E a sua passagem pelo Capital, Matheus? Capital Futebol Clube? Então, um clube que eu acho que com essa desistência aí, né? Do Palmas, eu acho que vai tomar conta da capital, não só de Palmas, mas acho que do estado. Estão com um pensamento muito grande, eu acho que isso é importante. Uma passagem foi muito boa, toda a diretoria, o presidente Ricardo, o Deni, o Vinícius, que fez o primeiro contato comigo, né, que estava comigo no Palmas, me fizeram um convite.
E eu não pensei duas vezes, me ligaram, acho que foi a negociação mais rápida, acho que durou uns 40 segundos a ligação. Matheus, assim assado, quer vir pro capital, amanhã tem treino. Eu falei, só me passa o horário, a gente vê o que a gente faz. Ligaram pra você, falou, Matheus Lourenço, tudo bem? E você falou, top. Falei, não, já tô aí, que horas que é? Não, calma aí, não é isso não. Não é bem assim, não. O campeonato estadual deste ano, teve um jogo lá em Gurupi que você entrou na fogueira, né, Matheus? Eu vinha de um longo período parado, né? A gente mantém o treinamento, tenta manter a forma, mas não é a mesma coisa. Sim. Então aí logo que eu cheguei no capital, eu me lesionei, né, próximo da estreia. Eu tive como se fosse uma torção no pé. Então eu não estava conseguindo bater na bola, eu não estava conseguindo fazer alguns movimentos mais bruscos, mais rápidos, né, que precisa de uma intensidade. Machucou o pé que você bate? E machuquei o pé que eu bato. E aí, logo no iniciozinho do jogo, teve um confronto lá com o goleiro, que eu esqueci o nome, rapaz. O goleiro que estava lá com a gente, me perdoa, ele vai assistir, ele vai me cornetar. E aí ele trombou com o atacante, eu acho que ele não tinha 5 minutos de jogo. E aí falou, Matheus, você vai ter que entrar. Eu falei, vambora, do jeito que eu tô aqui, vambora. Eu falei, eu só dou conta de bater na bola, se alguém chutar pra mim. E aí, graças a Deus, eu acho que aquele ponto foi o que definiu nossa classificação. Mas naquele jogo, eu não vi o jogo, mas eu vi algumas imagens depois. Você pegou até sinal de Wi-Fi também. Mas aquele jogo, acho que foi umas 5 ou 6 lances assim, decisivos mesmo, de grandes defesas, que o Gurupi começou na frente, né, ganhando. E a gente, um sono e só dando oportunidade. Graças a Deus, quando a gente tomou o gol, com 5 minutos a gente empatou. Só que do empate do primeiro tempo até o fim, foi só o Gurupi que jogou, e graças a Deus eu estava numa tarde muito inspirada, pude contribuir. E esse ponto que a gente ganhou lá, e esses menos 2 pontos que o Gurupi poderia ter ganho, no fim da tabela foi o que fez a diferença de nós para o Gurupi na classificação. O que faltou para o Capital ganhar aquele campeonato do Tocantinópolis? Em cima do Tocantinópolis? Na final, já na decisão. Eu acho que a gente, por mais que a gente quisesse ganhar, por mais que a gente estivesse no caminho certo, existem algumas coisas assim no futebol que você tem que respeitar. O Tocantinópolis vem de uma campanha extraordinária, vem de um passado maravilhoso. Então assim, eles estavam uns 2 passos na nossa frente. Diferença de investimento também. Investimento, estrutura, os próprios atletas, né? Eram atletas já acostumados com esse tipo de jogo, com esse tipo de pressão, estádio lotado. Então assim, para o Capital, eu acho que a classificação, o calendário, o dinheiro da Copa do Brasil, a Série D, eu acho que foi de muita valia, e ele tem que ser comemorado e ser respeitado essa final que a gente chegou com esse calendário para o clube. Essa conquista, né? Essa conquista. Porque o vice-campeão e o campeão têm as mesmas competições no ano que vem, a mesma grana. Nós até brincamos que a diferença do campeão para o vice é só o tamanho do troféu. Só o tamanho do troféu. Porque disputa as mesmas coisas. E a cor das medalhas. É a cor das medalhas. Matheus, você vai continuar no Capital? Já tem alguma conversa nesse sentido? Não? Então, eu tive há 1 mês e meio atrás lá, até o Denis me fez um convite para ir lá no CT e tal, e a gente deu uma conversa assim bem por cima assim, mas que tem a intenção de manter, como se diz, o esqueleto do time, né? Trazer algumas peças, mas que se eu quisesse fazer parte, né, as portas estariam abertas e com certeza, se o convite permanecer, já está aceito. E para a segunda divisão deste ano, teve algum convite? Você pretende jogar a segunda ou não? Não, a segunda divisão ainda não apareceu nada. Nós que somos jogadores, a gente não pode descartar nada. Todo o convite, todo o processo de chamar a gente para participar de um clube tem que ser respeitado, porque é alguém que está admirando o seu trabalho, é alguém que gostou da forma que você trabalha. Então assim, todo e qualquer convite que aparecer será bem-vindo, bem avaliado, e com certeza, dando tudo certo, a gente disputa. Você hoje fixou residência em Palmas mesmo, né? Hoje eu moro aqui de vez. Bebeu água do Ribeirão Taquarussu. Não tem jeito mais de voltar, não. Tomou dessa água, o cara fica mesmo. Fica mesmo, né? Matheus, você teve muitas alegrias na sua vida, mas também teve decepções. Você teve um problema de saúde que quase te tirou do futebol, foi isso?
Foi, eu tava... Talvez você nem gosta de falar dessas coisas, né? Eu comento isso com alegria, porque eu acho que foi uma vitória. Uma vitória, uma nova oportunidade que Deus me deu. Eu estava, inclusive, no Capital, lá em Brasília. Lá em Brasília. Super tranquilo, bem, cheguei para treinar. E aí no carro eu senti uma dor de cabeça, né? Você tinha quantos anos na época? Como eu lembro que eu fui dirigindo, eu tinha ali por volta de uns 19... 19, bem jovem. 19 anos. Hoje eu tô com 28. Eu cheguei, uma dor de cabeça, achei estranho. Eu falei, não, vou tomar um remédio ali, tá tudo bem. Quando eu cheguei no vestiário, eu comecei a sentir um formigamento nas mãos. Sei. Eu falei, será que eu tô desidratado, alguma coisa assim? Só que esse formigamento foi tomando conta. Foi passando das minhas mãos, para minhas pernas, para meu pé, para meu maxilar. E eu não conseguia lembrar como é que eu falava isso. E aí eu entrei em pânico. Eu só conseguia dizer, eu tô morrendo. Só isso que eu conseguia falar. E aí o massagista veio e falou, não, acho que é sua pressão. Aí quando ele pegou na minha mão tava geladérrima. Ele falou, não, você tá infartando. Vamos levar agora para o hospital. Me botou no carro dele. Renato Baby, nunca esqueço, foi a pessoa que cuidou de mim, que me deu os primeiros socorros, que não pensou duas vezes em me colocar no carro dele, tomou multa, passou sinal vermelho, porque minha língua começou a inchar. E eu tava já com falta de ar. Me levou para o hospital, chegou lá, ligou pro meu pai, seu filho tá assim, meu pai já largou o que estava fazendo, minha mãe correu para lá no hospital. E aí eu lembro até hoje, a médica olhou para mim e falou assim, seu caso é grave, seu caso é sério e infelizmente você nunca mais vai jogar futebol. Mas chegou a ficar internado? Cheguei, fiquei 30 dias, desses 30 dias uns 20 na UTI e fiquei em Brasília, fui para Goiânia, fui transferido e nada de conseguir descobrir o que era. E quando eu ouvi aquela notícia, nunca mais vai poder jogar futebol, que você está tendo um início de AVC, que foi o diagnóstico, eu falei, não é possível, cara, não é possível. E aí, graças a Deus, com muito tratamento, com muita oração, minha família toda comigo, minha mãe, meu pai, o meu primo Felipe, que ficava comigo algumas noites que meu pai e minha mãe não podiam, mas que eu sempre falava, tá tudo bem, pode ir. Graças a Deus eu pude sair do hospital, sair da UTI. Até eu agradecer ao Capital, que naquela época não mediu esforços para custear todo... Deu todo o apoio. Uma diária numa UTI, no hotel de um hospital lá em Brasília. No que eu fiquei, para mim um dos melhores, que é o Hospital Home, era absurdo. E eles falaram, não, de forma alguma. O que precisar ser feito pode fazer. Eu só tenho a agradecer ao Capital por esse momento. E agradecer a Deus e a minha família que consegui dar a volta por cima, consegui voltar a treinar e hoje, graças a Deus, estou disputando. Quanto tempo depois desse acontecido você voltou a jogar? O médico pediu no mínimo 6 meses. Então, assim, isso foi mais ou menos ali no mês 5, que foi no meio do campeonato, no mês 3. Foi no meio do campeonato, né, lá de Brasília. Sim. Então aí eu fiquei até outubro sem fazer nada. Quando foi em dezembro, eu retornei aos treinos, fui voltando de pouquinho em pouquinho, e aí no outro ano eu disputei um campeonato. O seu primeiro jogo depois disso tudo, quando você entrou em campo, que o árbitro autorizou lá o começo do jogo, o que passou na sua cabeça, Matheus? Qual foi a sensação? No início eu queria chorar, porque... Mas de alegria, né? De alegria. De ter superado. Porque eu só vinha aquela frase, você nunca mais vai jogar futebol. E eu olhava pra frente e o jogo rolando. Sem sintomas nenhum, sem nada, graças a Deus, nada. Não tive nenhuma coisa que ficasse pro resto da vida. Então, assim, no momento que o árbitro apitou, que começou o jogo, eu queria chorar naquele momento, porque eu falei, cara, isso aqui é um milagre de Deus. E ele tem milagre de Deus. Tem que ser testemunhado, né? É verdade. Mas depois disso, você teve mais algum problema? Não. Graças a Deus, nenhum problema, nada assim que me tirasse do futebol. Beleza. Matheus, vamos para o nosso bate-bola para a gente fechar então. Qual o melhor goleiro na atualidade hoje, na sua opinião? Everton. Né? Everton. Um goleiro completo, um goleiro regular, um goleiro que é difícil você ver ele falhando. Acho que para mim é o mais completo hoje, incluindo o Alisson, o Ederson. Para mim o Everton é o mais completo deles. E no futebol mundial, quem que é o cara que hoje você para assim para ver jogar? Qual goleiro? Eu sou um cara que, por incrível que pareça, eu não costumo e não tenho tanta ambição em assistir o esporte fora do Brasil. Né? Eu sou o cara que gosta de acompanhar e privilegiar o esporte do Brasil. Sim.
Claro que lá fora tem excelentes, grandes goleiros, mas eu prefiro ficar aqui no Brasil. Mas a Copa do Mundo você viu, né? A Copa do Mundo eu assisti. Da Copa do Mundo ali, que tipo de... o que você tira daquilo? Qual goleiro que você destaca, assim? Porque eu pergunto goleiro porque como você é goleiro... Sim, né? Eu sempre acho que um goleiro que sempre dá trabalho para todos os clubes é o Show, né? Né? Ele, por onde ele passa, ele deixa algum rastro. É diferenciado. Ele é diferenciado. Ô, Matheus, qual é o cara mais zangado que você conheceu no futebol? Zangado? Aquele cara assim, enfesado, que você olha pra ele tá zangado. Rapaz, eu joguei com um. Jogou no Vasco, o zagueiro Fábio Braz. Fábio Braz. Rapaz, ele era, como diz o pessoal, poucas ideias. Né? Era cara fechado, amarrado e bravo mesmo, ninguém tinha coragem de pedir um pente pra ele. Mas ele era zangado só dentro de campo ou fora de campo? Não, fora de campo, uma pessoa tranquila, gente boa, mas a partir do momento que ele entrou no vestiário e botou uma chuteira, meu amigo sai da frente. E o cara mais resenha que você conheceu no futebol? Por incrível que pareça, 2 goleiros. O Careca, que estava comigo no Capital, e o Matheus Silva, do Palmas. Eu acho que o Matheus o Matheus e Rian no Palmas era muita resenha. Era muita resenha. E uma resenha que você pode contar pra nós do futebol? Rapaz, resenha. O que aconteceu com você ou com alguém que jogava com você? A maioria das vezes... Tem muitas, né? Tem muita resenha, né? Mas eu acho que uma das melhores era o Matheus Silva, do próprio Palmas, que ele tem o Joaquim, né? Sim. O irmão dele. E para onde a gente saía, ele dizia que ele era o Joaquim, que ele estava sendo negociado para o São Paulo, que estava sendo negociado para o Santos, e ele entrava nos lugares sendo o Joaquim. Eu ficava de cara, e ele chegava na época que a gente era solteiro, né? Chegava nas mulheres, qual que é o seu nome? Pô, meu nome é Joaquim. Olha o cara de pau. Não, mas você joga onde? Aí ele pegava uma foto do irmão dele, aqui, ó, pô, tô no Cuiabá e tal. Cara, e as meninas acreditavam e ele bancava mesmo, só na hora de pagar que ele não era o Joaquim, não. Mas tirando isso, ele era uma figura, cara. Mas ele arrumou muitas namoradas com o nome do Joaquim, não? Ixi Maria! E fazia festa naquele CT do Palmas e não, cara, ele era muito engraçado. Ele era a alegria do nosso vestiário. Era resenha mesmo. Matheus, em algum momento daquela passagem sua pelo Palmas, daquele time do Palmas, o pessoal ficava contrariado mesmo com o pessoal da imprensa cornetando? Chegava um momento assim, falava, esse cara tá cornetando demais. Cara, na época surgiu um boato lá dentro. Como eu tava chegando, eu não sabia quem era quem, né? Sim, não conhecia. E aí teve um dia que a gente perdeu um jogo. E aí no outro dia a gente foi... Pessoal que tava aqui com a família, né? Então assim, eu tava com a minha família aqui, o Rian tava até com a família dele. E aí quiseram nos mostrar uma praia chamada Funil, né? Sim. No outro dia. Sim. E aí a gente foi pra lá. Momento de folga, né? Momento de folga. Mas perdeu o jogo. Beleza, mas eu acho que a gente não pode tirar a liberdade da folga, né? Claro. Hoje o mundo tá muito desse jeito. Você só pode sair pra comer, ir num shopping com a sua família se você ganhar, se você for campeão. Tem nada a ver. Se você empatar ou perder um jogo ou perder um título, você não pode sequer passar na rua. Você não pode andar, você não pode sair de campo. E aí nesse momento a gente foi pra lá, fui conhecer, eu sempre admirava o Tocantins, né? A imprensa tá detonando vocês. Isso foi o pessoal da comissão, né? A imprensa tá detonando vocês, porque o que vocês fez, vocês acabaram de perder um jogo e não sei o que, tá em época de pandemia e a imprensa tá detonando, estão batendo em vocês. E aí a conversa de dentro do vestiário era que a imprensa tava só falando mal da gente, que a imprensa tava xingando a gente e tal. E aí o pessoal meio que ficou com raiva, falou, rapaz, então a partir de hoje não vamos falar mais com ninguém não. E aí dentro do vestiário ou você tá fechado, ou você é o que os caras vão te tirar de dentro, né? Sim. E aí naquele momento todo mundo combinou, ó, a partir de hoje a gente não vai mais falar com ninguém, vai ficar só na nossa, a gente não dá entrevista e vamos deixar o pessoal falar. E foi ali que foi o gatilho pra gente falar, rapaz, vamos ver se a gente muda essa história. Vamos fazer o pessoal falar bem. Se tá falando mal, tem alguma coisa errada. Serviu de incentivo, né? Serviu de incentivo. Então, a partir dali, a gente virou a chave e realmente existiu essa conversa. Mas eu particularmente, o Matheus, considero uma grande besteira, porque se você está no seu período de folga,
né? Você vai fazer o que você quiser da sua vida, né? Exatamente. Não é porque, por exemplo, eu trabalho com comunicação, que se eu te vejo numa boate, num bar, no seu momento de folga, eu vou sair falando para os outros. Isso tem muito. Aliás, eu já vi, até teve casos de jogadores que até atuaram no Palmas, que teve um deles que uma vez eu encontrei ele num determinado local e ele estava ingerindo lá um negócio lá, um álcool e tal. Aí ele falou, você não me viu aqui não. Eu falei, cara, fica tranquilo, é sua vida particular. É o receio de todo atleta. Né? A gente respeita. Né? Então assim, não podemos misturar as coisas, né? Matheus, para a gente terminar, um jogo histórico na sua vida, aquele jogo que você fechou o gol, que você falou, esse aqui foi o jogo da minha vida. Foi Taguatinga e Capital. Foi logo no início da minha carreira. Você jogava pelo Capital? Pelo Capital. E o Capital estava na 2ª divisão. E o nosso time era um time, a gente chamava dos renegados, né? No ano anterior ninguém conseguiu disputar nenhuma competição, estava todo mundo desanimado, alguns querendo parar. E o professor Hugo Almeida, nunca esqueço, chamou a gente e falou assim, se a gente quer mudar de vida, de história, o momento é agora, vou dar oportunidade para vocês. Vamos junto? Cara, a gente se fechou de uma forma que eu chego e me arrepio. Ó. E a gente pegou o Taguatinga, que na época era toda a equipe do Brasiliense. O Brasiliense emprestou todos os atletas por lá. Então tinha Sucuri, pegador de pênalti, Radamés, que hoje está no Brasiliense, Aldo, Clécio lá de Brasília. Então assim, era um time teoricamente assim, imbatível. Tanto que eles e nós estávamos invictos no campeonato, e era a final. Então o jogo acabou em 1-1, foi para prorrogação e eu peguei muito, e a disputa foi para os pênaltis. E graças a Deus, Deus me abençoou, eu pude pegar 2 pênaltis e nós fomos campeões naquela época, invictos, e graças a Deus eu podendo fazer um excelente jogo. Foi o cara do jogo. Foi o cara do jogo. Matheus, foi bom falar com você, cara. Ô, Gilmar, obrigado, viu? Agradeço pelo convite. Graças a Deus saiu nossa entrevista, e parabenizar você pelo excelente trabalho. Você é um comunicador que antes de conhecer eu já admirava pela qualidade. Obrigado. E depois de conhecer, tanto pelo profissional quanto o pessoal, é uma pessoa muito admirável. Só tenho a agradecer você e parabenizar pelo trabalho. Tá certo, obrigado Matheus, obrigado pela entrevista. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né, no Destravado Esporte Clube. Você vai receber as notificações aí para ver os nossos vídeos. Tem muita coisa lá, tem muitas entrevistas. Passa por lá, dá uma olhada, tá? Veja aquela entrevista lá que você gostaria de assistir. Um abraço, a gente volta no próximo programa.